Bom dia, gente. Satisfação pra gente poder estar aqui. O Adriano, eu já tinha combinado com ele antes, eu vou pagar o café pra ele sair daqui. Foi por isso que ele falou tudo isso de mim, tá? Mas vocês vão ver que não tem nada disso. É porque ele é generoso mesmo, ele é caridoso, fraterno, e ele gosta de levantar um pouquinho a nossa moral. Mas vocês vão ver que durante a minha fala não tem muito disso que ele falou, não. Mas eu agradeço, Adriano. Gente, meu nome é Thiago. O Júnior, né, que está sendo responsável aqui por essas atividades, por esse pequeno bate-papo que a gente tem, e ele me convidou para que a gente pudesse vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre família, núcleo de superação. Então esse vai ser o nosso tema central, a gente vai bater um papo mesmo. E quando eu falo bater papo, gente, é porque eu gosto de bater papo mesmo, tá? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas, vocês podem dar a opinião de vocês, criticar, acrescentar alguma coisa, tá? Pra gente conversar e o nosso tempo passar aí rápido e a gente sair daqui com alguma coisa que a gente vai colocar na nossa vida diária, na nossa prática mesmo, no dia a dia, lá com a nossa família. Então quando a gente fala isso, né, família, núcleo de superação, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, primeiro, tentar entender é qual que é o significado de família. Qual que é o conceito de família que a gente tem hoje? Porque o conceito de família, ele veio mudando ao longo dos tempos. À medida que o ser humano também vai evoluindo, nós também vamos evoluindo o nosso conceito que a gente tem desse núcleo de pessoas que convivem no mesmo lugar, dentro de uma mesma casa. Então, por exemplo, se você for pegar o Código Civil brasileiro, lá de 1916, eles falavam que família era o seguinte: família é um agrupamento de pessoas provenientes de um matrimônio. Ponto. Isso era o significado de família. Agrupamento de pessoas provenientes de um matrimônio só. A gente vem evoluindo, a gente vem passando os anos, chegamos na Constituição de 1988. Aí a gente vai ver o significado de família lá. Aí já está significando assim, olha, família é todo agrupamento de pessoas proveniente do matrimônio, de união estável e de pais separados. Então já amplia o conceito que a gente tem de família, porque antes não era considerado família isso. Evoluímos mais um pouquinho, 2006, Lei Maria da Penha, todos nós conhecemos muito bem. Lá na Lei Maria da Penha já tem um significado de família já um pouco mais amplo. Aí eles dizem assim, olha, família ou familiar é todo aquele que você considera como um familiar, ponto. Então você tem um amigo, você tem um colega, foi para debaixo da mesma casa, tá todo mundo debaixo do mesmo teto, se você quiser considerar isso como família, é família. Familiar é todo aquele que você considera como familiar. O que isso quer dizer para a gente aqui? Quer dizer que cada vez mais nós estamos convivendo com as pessoas dentro de casa, nos unindo às pessoas por afeto, por escolha própria. Por escolha própria. É a primeira vez na história da nossa humanidade que a gente está começando a se reunir com o outro, casamento, por exemplo, por causa de afeto. Porque antigamente não era assim que funcionava. Antigamente as pessoas se casavam, era para unir clãs, unir poderes, as famílias, uma ser mais poderosa do que a outra. Pela primeira vez na história da nossa humanidade, nós estamos nos casando por afeto. Isso é bom? Vocês acham que isso é bom? É bom ou não? Não? Por que não é bom? A gente está se casando por afeto, não é bom? Oi? Não precisa ficar com vergonha não, pode falar. Quer não? E por que é bom? Quem respondeu que é bom? Por que é bom? Sem vergonha, sem vergonha. Porque veja bem, você está casando porque você gosta do outro. Antigamente, seu avô falava assim, você tem que casar com aquele fulano de lá, com aquele fulano de tal. Tem que casar com aquele caboclo lá. Você era obrigado a ter que casar. Agora não, a gente está se casando por afeto. Isso é bom. É uma escolha própria. Só que tem um problema. Tem um problema. Como a gente está se casando mais por escolha própria, por afeto, a gente já não tem mais aquela obrigação de se manter num casamento. Então a gente está começando a também separar mais. Qual que é a consequência de eu me casar cada vez mais por escolha própria, por afeto? É porque a gente também se separa mais. Então veja bem, olha esse dado, hein, gente?
53% dos casamentos brasileiros hoje terminam nos primeiros 10 anos de matrimônio. Isso é um dado estatístico. Mais da metade, 53%, se divorciam nos primeiros 10 anos de matrimônio. Aí dizem as más línguas, né? Eu não sei se isso é verdade, não sei. Mas dizem as más línguas que os outros 47% estão pensando seriamente no assunto. Né? Tá todo mundo nunca separa não, mas está pensando em separar. Porque casamento é complicado. Casamento é difícil. Na hora que você vai para debaixo do mesmo lar, é complicado você conviver com o outro. Né? É lógico que com o tempo a gente passa a acostumar. Demora uns aninhos. Como a gente não quer esperar esse tempo, a gente se separa antes. Né? Tem uma mulher, né, já morreu, católica, chamada Teresa d'Ávila. Certa vez Teresa d'Ávila estava lá né, na sua união das carmelitas, e ela estava lá, de repente ela não queria ficar. Ela não queria ficar lá. Não, eu vou embora disso aqui não é para mim não. Aí a madre superiora virou para ela e falou assim, mas por que você não quer? Aí ela, não, esse Carmelo aqui, isso não é que é para mim, gente, sacrifício, não dou conta de ficar aqui não. Aí disse que a madre superiora virou para ela e disse assim, Teresa, o Carmelo é igual o casamento, depois de 50 anos você acostuma. Né? Então é mais ou menos assim, a gente também vai acostumar, mas depois de muito tempo. Porque é complicado a gente conviver uns com os outros lá debaixo do mesmo teto. Aí a gente se pergunta, por que então que o casamento vai ser, por que a família vai ser o núcleo de superação? Por que a família é núcleo de superação? Superação, você sabe o que significa essa palavra? Superação? Ação super, ou seja, é uma ação que é super a ação. Superação. Quando você vai para debaixo do mesmo teto para conviver com as pessoas, se você tiver só ação, agir um com o outro, sem ter uma super ação, nós não conseguimos. Nós não conseguimos porque é lá dentro de casa que você vai ter que aprender a se renunciar, que você vai ter que aprender a ter sacrifícios. É dentro de casa que a gente tem que aprender a servir o outro. Então, a família, ela nos convida a todo instante a ter ações de sacrifício. A família nos convida a todo instante a ter ações de renúncia. Porque conviver um com o outro, você tem que aprender a partilhar. Você tem que aprender a servir. A própria história da palavra família, ela vem disso. Se você for pegar de onde que surgiu a palavra família, vocês sabem onde é que vem essa palavra? Antigamente, na Roma antiga, tinha os escravos. Aí tinha um escravo que cuidava do pátio, tinha o escravo que cuidava da casa, tinha o escravo que cuidava das questões burocráticas. Aí tinha aqueles escravos que cuidavam da limpeza, do alimento, das atividades da casa. Sabe como é que chamava esses escravos? Fâmulos. Os escravos que cuidavam da casa eram chamados fâmulos. Daí que veio a palavra família. Então, ou seja, dentro de casa, na família, é onde eu aprendo a servir. Dentro de casa, na família, é onde a gente aprende, às vezes, né, até ser um pouquinho escravo um do outro, né? Às vezes a gente não vira e fala assim, mas é tudo eu nessa casa, né? É tudo eu nesse lugar. Mas é para isso mesmo. Você está lá para isso. Porque é dentro da família que a gente vai aprender a servir. É dentro da família que a gente vai aprender a ser menos egoísta. É dentro da família que a gente vai aprender a pensar mais no outro do que em nós mesmos. É para isso que nós estamos lá dentro. Porque é lá dentro que eu me permito ser quem eu realmente sou. É dentro da família que a gente se revela. Aqui fora, nós somos educados uns com os outros, não somos? A gente dá a passagem para o outro, né? Com licença, muito obrigado. Nós somos uma beleza. E dentro de casa, como é que nós somos com o outro? Sai, ande depressa, vaza. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque lá dentro eu me permito ser quem eu realmente sou. E aqui de fora não, nós somos polidos. Então a família serve para revelar as imperfeições que o camarada traz. Se você começar a aprender a olhar para as necessidades do outro dentro de casa, você passa a ser uma pessoa melhor. Você passa a ser uma pessoa melhor porque você passa a servir mais. Ser menos egoísta, pensar menos em você. Por quê? Porque dentro de casa, na hora que você está saindo, que você está atrasado, sabe na hora que você está atrasado, você precisa ir no banheiro? Aí você, nossa, já estou atrasado já. Aí vai e entra um bendito dentro do banheiro e vai tomar banho. Aí fica lá 30 minutos
tomando banho, e você fica lá de fora. Que diacho danado, esse caboclo não sai do banheiro. É onde você tem que aprender a trabalhar a paciência. Você compra uma coisa e coloca na geladeira da sua casa, né? Aí daqui 5 minutos você olha e fala assim, gente, cadê o danoninho que eu coloquei aqui dentro? Acabou, já era, alguém levou. Por quê? Você tem que aprender a partilhar, é lá dentro. Aprender a ser menos egoísta. Para que talvez um dia, a gente chegue numa civilização educada. Uma civilização que respeita o outro, né? A gente está vivendo essa situação agora. Ó. Por que na família é onde a gente se revela? Veja bem, existe uma coisa que chama instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Toda vez que você tem um instinto de sobrevivência ameaçado, você arrepia os cabelos. Você arrepia os cabelos e fala assim, opa, agora com a minha vida ninguém mexe. Então, ou seja, por exemplo, a gente está aqui, ó, educadinho, beleza, começa a faltar comida lá fora, mas faltar sim, daquele racionamento bravo mesmo, para você ver se a gente não começa a brigar uns com os outros, por causa de um prato de comida. Por quê? Porque na hora que ameaça a minha vida, eu viro um animal, eu libero os instintos que eu tenho dentro de mim. Aí, se você tiver que brigar por um pedaço de pão, você briga, você rosna um para o outro. Você rosna. Porque na hora que ameaça a vida, a gente, opa. Aí você pega, por exemplo, uma sociedade a nossa agora, ó, o que a gente está vivendo? Falta de gasolina. O que o pessoal faz? Está com falta de gasolina. Aí a gente já pensa assim, opa, está faltando gasolina, eu passo ali agora, vim de ônibus, porque minha moto também já ficou sem gasolina, vim de ônibus, passo nos mercadinhos todos, a maioria já não tem mais verdura, já está sem mantimento, o pessoal já está ficando desabastecido. Aí o que o pessoal fez na hora que começou a greve? Opa, para eu não ficar sem, o que eu faço? Eu vou lá e estoco. Então o pessoal ia para o posto de gasolina, enchia o tanque até na tampa, começava a comprar aquele monte de coisa para deixar estocado em casa. Não é assim que a gente faz? Porque mexe com o instinto de sobrevivência. Aí você pega, por exemplo, uma sociedade educada, Japão. Lembra do Japão de 2011? Terremoto e tsunami. Japão de 2011. Aí você via na fila dos supermercados, aquele pessoalzinho lá com um galãozinho de água, pequenininho. Aí a pessoa comprava 1 galão de água e saía. Aí a repórter brasileira olhava para aquilo e não entendia, né? Porque se fosse no Brasil, a gente comprava 10 galões de água e ainda vendia na esquina mais caro, né? Que é isso que a gente faz. Aí ela não entendia, ela foi lá e perguntava, mas por que você compra só 1? Aí o japonês virava e falava assim, filho, eu vou comprar 2 para o meu vizinho ficar sem. Porque aprenderam a partilhar. Ele aprendeu a olhar o outro e não somente ele mesmo. A repórter perguntando, conversando com uma japonesa, ela diz assim, é porque eu fui sair correndo de casa, que a gente não pode mais entrar, está com risco de queda, e eu esqueci minha carteira lá, e tinha $700, né, o equivalente a $700 lá dentro, mas o cartão de crédito. Aí a brasileira falou assim para ela, não, então, quando que foi isso? Tem umas 10 horas atrás que isso aconteceu. Aí a brasileira, não, então nem adianta voltar lá mais. Imagina, você deixar uma carteira lá, exposto, com $700 dentro, você acha que vai estar lá ainda? Aí o japonês virou e falou assim, o motorista, por que você pensa assim? É lógico que vai estar lá, a gente pode voltar que vai estar lá. Voltaram, fizeram o caminho de volta, não sei quantos quilômetros, estava lá, no mesmo lugarzinho. Ninguém mexe. Ninguém pega o que é do outro. Porque aprende o que é respeito. Porque aprende o que é partilhar. Se eu pego algo que não é meu, alguém vai ficar sem. E dentro de casa nós somos obrigados a ter que começar a nos superar nesse sentido. Ou seja, eu olho para o outro, ele toma algo que é meu. Eu tenho que aprender a perdoar. Porque não existe convivência pacífica e tranquila dentro de casa se nós não aprendermos a perdoar. Quem é casado aí sabe. Se você não aprender a perdoar, você continua casado? Não tem jeito. Se você não aprender a renunciar, você continua casado? Se você não aprender a fazer sacrifício, você continua casado? Não tem jeito. É dentro de casa que a gente começa a aprender essas questões. Então, viver em família, por que nos ensina a superar, a ter ações super ações? Porque a convivência nos dá 2 coisas. 2. Primeira, você aprende a entrar em contato com o erro e com a imperfeição do outro. Você aprende a entrar em contato com as imperfeições do outro. Quando a gente casa, a gente no namoro, imagina, lembra do seu
né, seu parceiro, a sua parceira, antes do casamento, no namoro. Não é uma beleza? Não abre a porta do carro, galanteia, faz todos, né, os desejos. Aí você olha para a pessoa e pensa assim, nossa, né, casei com um príncipe, casei com uma princesa. Aí você casa, bem feito para você, né? Passa 2 anos, você já vai fazendo, nossa senhora, onde é que eu fui amarrar minha égua, né? Eu só posso ter salgado a Santa Ceia, porque pelo amor de Deus, porque você passa a descobrir o outro como ele realmente é, porque na convivência é difícil. Tem um pensador chamado Milor Fernandes, ele fala assim, olha, como nos parecem belas e caridosas as pessoas quando nós ainda não as conhecemos. Não as conhecemos, porque depois que a gente conhece, nós desiludimos, porque o outro tem defeito. Não adianta você achar que o outro não tem imperfeição. Não adianta você achar que seu filho é um primor de educação, porque não vai ser. Não adianta você achar que seu marido, a sua esposa, vai ser um poço de candura, porque não vai ser. À medida que a gente vai convivendo, a gente vai se revelando. Tem um escritor, vocês conhecem, né, já morreu também, chamado Mário Quintana. E ele tem uma frase que é espetacular. E o Mário Quintana, ele diz assim, olha, eu nunca quis me casar. Nunca quis me casar. Eu nunca pude conviver com a ideia de deixar dezenas de mulheres esperançosas. Só que aí depois ele termina, porque ele fala assim, eu nunca pude conviver com a ideia de deixar dezenas de mulheres esperançosas e apenas uma desiludida, que é a mulher que ele vai casar, porque ela vai desiludir. Na hora que vai para debaixo do mesmo teto, vai desiludir. Então por que a gente tem que aprender a se superar? Porque você tem que aprender a lidar com a desilusão do outro não ser quem você esperava. Você tem que aprender a lidar com isso. Superação. Superação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a convivência dentro de casa nos traz. Quando eu entro em contato com o erro do outro, eu sou levado a começar a compreender que ninguém erra sozinho. Ninguém na vida erra sozinho. Se o meu filho está errando, eu tenho parte nisso. Se o meu marido está errando, eu tenho parte nisso. Se a minha esposa está errando, eu tenho parte nisso. Porque ninguém no mundo erra sozinho. Todas as pessoas têm razões para fazer o que elas fazem. Não é justificando. Ela poderia também se superar, mas quando ela não consegue se superar, é a hora que ela erra. E ela não erra por causa de um outro erro, de um outro erro, de um outro erro. Então ninguém erra sozinho. Tem uma historiazinha, né, de um mestre e um discípulo, que vem mais ou menos falar isso para a gente. O mestre e o discípulo fazendo terapia de família. Terapia familiar. Aí de repente entra o esposo, está lá o mestre, o discípulo sentado do lado para aprender, né, porque o discípulo está lá para aprender. Aí o esposo chegou e disse assim, cara, eu saio de casa mesmo e só chego 3 horas da manhã, eu vou beber com os meus amigos mesmo, eu vou para o futebol mesmo, eu não dou satisfação, mas eu vou te contar por que eu faço isso. Porque a minha esposa não cuida de casa direito, eu chego em casa, está uma bagunça, não tem comida pronta para eu comer, não tem isso, não tem aquilo outro, e foi desfilando aquele monte de defeito da esposa. Aí o mestre parou, falou assim, eu acho que você tem razão. O marido sai, daqui a pouco entra a esposa. Aí a esposa chega e diz assim, eu não cuido de casa mesmo, não arrumo as coisas, não lavo a vasilha, não faço comida direito, não lavo o banheiro, mas agora eu vou te contar por que eu não faço isso. Porque meu marido só fica fora de casa bebendo com os amigos, meu marido só fica vendo futebol com os amigos, meu marido não dá atenção, eu tenho razão ou não tenho razão para fazer o que eu faço? Aí o mestre parou, eu acho que você tem razão. Daqui a pouco sai a mulher e entra o filho. Aí entra o filho e fala assim, eu ficar lá dentro de casa? Mas nem vê, sou desobediente mesmo, fica na rua mesmo, sai e não dou satisfação para onde é que eu vou, mas vou te contar por quê. Porque meus pais, um não respeita o outro, meu pai não fica dentro de casa, minha mãe não faz comida, eu tenho razão ou não tenho razão para fazer o que eu faço? Aí o mestre parou, olhou, eu acho que você tem razão. Sai o filho, aí fica só o discípulo para, olha para o mestre e diz assim, mestre, não sei não, eu acho que o senhor está errado. Entra o filho, o senhor dá razão.
Entra a esposa, o senhor dá razão. Entra o marido, o senhor dá razão. Eu acho que o senhor está errado. O mestre parou, olhou para ele. Eu acho que você tem razão. Todo mundo tem razão. Porque todo mundo tem razão para fazer as coisas que fazem. Todo mundo apresenta uma justificativa para fazer o que faz. Todo mundo erra e acha que tem uma justificativa para fazer aquilo. Se eu não me colocar a tentar compreender o que motiva o outro a errar, eu passo a errar também. E se nós fazemos isso, nós somos adultos, né? Marido e mulher. Se nós fazemos isso, imagina os meninos, imagina nossos filhos. Sabe por quê? Porque o que acontece, por exemplo, com um casal? Por que um casal separa? Porque às vezes a mulher, o marido, ele não dá atenção para ela devida. Aí a mulher, ela começa a ter atos que é para começar a chamar a atenção do marido. Certo? Não é assim que a gente faz? O outro não está me dando atenção. O que eu faço? Eu começo a ter atitudes que é para chamar a atenção dele. Aí o que a mulher faz, geralmente, né? A mulher vai lá, arruma o cabelo, faz uma escova, né? Faz uma chapinha. Ela vai só aumentando os atos. E o marido nada de perceber. Nada de perceber. Aí ela pinta uma unha e o marido nada. Aí ela, né, faz uma maquiagem, o marido nada. Aí a mulher faz aquilo, né, faz aquela pergunta, que é a pergunta que estremece qualquer homem. Mulheres, vocês têm que ter um pouquinho de dó da gente. Né? Vocês não podem fazer esse tipo de pergunta, porque a gente fica meio sobressaltado, né, Adriana? A gente, às vezes, nós não compreendemos muito bem. Aí a mulher vai fazer aquela pergunta que estremece qualquer homem. Ela chega na frente dele, dá aquela mexida no cabelo, né? E fala assim, você não notou nada de diferente, não? Nossa! Aquilo o homem já começa a olhar de baixo em cima, gente, o que essa diabinha mudou? E aí já começa a pensar, não estou entendendo, não estou percebendo. E aí começa a olhar a mulher e ele olha de baixo em cima e ele não está vendo nada. Aí de repente ele fala, já sei. Aí ele vira para ela e fala assim, você cortou o cabelo? Aí ela vira para ele e fala assim, mês passado eu cortei o cabelo. Aí, nossa, aí piorou. Acaba de piorar a situação do rapaz. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que quando o outro não me dá atenção devida, eu começo a ter atos que é para chamar a atenção dele. Nós fazemos isso, nós somos adultos e nós fazemos isso. Por que às vezes você chega no ápice daquilo que a gente acha que é o ápice da quebra de um relacionamento a dois, que é quando eu incluo um terceiro, uma traição? Porque não houve respeito, porque não houve cuidado um do outro. Se nós fazemos isso, imagina os nossos filhos. Aí, o seu filho, na hora que ele começa a transgredir regra, ele está fazendo isso, sabe para quê? Para chamar a atenção. Porque ele não está se sentindo cuidado, porque ele não tem limites, porque ele não está se sentindo educado. Aí ele começa a ter pequenos atos, que é pequenas transgressões de regras, que é para chamar a atenção. Aí você vai começar a ser chamado na escola, porque seu menino está brigando com a professora. Você vai começar a chamar na escola porque seu menino está agredindo verbalmente a diretora. Você vai começar a ter notícia que seu menino está brigando na rua. Por quê? Porque ele está chamando a atenção. Ele está chamando a atenção, porque ele quer ser cuidado. Tem um psicanalista chamado Lacan, Jacques Lacan, e ele fala assim, dar o limite é dar cuidado. É a mesma coisa. Para a psicologia infantil, quando eu dou o limite, é eu cuidar. É a mesma coisa. Então, quando eu chego e falo assim, olha, não, eu estou cuidando. E o menino, ele começa a transgredir regra porque ele está pedindo não. É um pedido desesperado de não, de limites. Precisa disso. Compreendem? Porque ele vai se sentir amado, ele vai se sentir cuidado quando ele recebe limites. Se ele não recebe limites, ele vai só cada vez mais aumentando as suas transgressões. Aumenta uma, não tem limite. Aumenta outra, não tem limite. Aumenta e vai só aumentando, até que você precisa de outras instâncias para tentar coibir aquilo. Então, ou seja, como é que isso acontece? O menino vai sair de casa. Aí ele vira para o pai, ele é adolescente já. Aí ele vira para o pai e fala assim, ô pai, eu estou saindo de casa, viu? Esse menino que ainda fala isso, ainda comunica, na verdade esse comunicado é um pedido de limite. Ele chega na porta de casa e ele fala assim, ô mãe, ô pai, estou saindo, viu? Na hora que ele fala isso, na verdade, internamente, ele está pedindo assim, por que ela não vem cá, não me dá um abraço e fala assim, não, hoje você não vai sair. Hoje você vai ficar aqui dentro de casa, porque hoje a gente vai conversar.
Hoje a gente vai almoçar juntos. Hoje a gente vai jantar juntos. Porque ele está pedindo o limite. Só que aí a mãe que já está desgastada, o pai que já está cansado, vira e fala assim, vai, não saiu ainda não? Vai embora. Aí o menino vai, lógico. Ele vai voltar e vai falar que não quer ir? Porque ele está pedindo limites. O limite é cuidado, o limite é dar carinho, é dar amor. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Então diz Khalil Gibran, um pensador, ele fala assim, olha, uma folha, ela não amarelece sem o consentimento silencioso de toda a árvore. Repito, uma folha não amarelece sem o consentimento silencioso de toda a árvore. Ou seja, se tem um integrante da família que está causando problema, o problema é familiar, não é nunca de um só. Porque ele está fazendo, ele está transgredindo, mas é porque tem um consentimento silencioso de toda a árvore, de toda a família. Então ele precisa de ser cuidado, ele precisa de receber o limite. Então se o seu menino fica 6 horas na internet, se ele fica 6 horas trancado no quarto na internet, é claro, é porque não tem nada mais atrativo para ele no restante da casa para ele fazer. Ele não vai ficar então na internet? Lógico, é o que ele acha que está dando prazer. Então nós somos corresponsáveis pelas coisas que nos acontecem dentro de casa. Aí seu menino vira um expert em redes sociais, em Facebook, porque é isso que ele tem para fazer, é a única atração que ele tem para fazer. E olha só para vocês verem, gente, nós já temos pesquisas hoje, 14 minutos de rede social, 14 minutos de rede social já é suficiente para diminuir endorfina, que é o hormônio do prazer, do camarada, e aumentar cortisol, que é o hormônio do estresse. 14 minutos. Vocês sabem por quê que isso acontece? Porque a gente vai para a rede social, a gente fica se competindo uns com os outros, comparando com a vida do outro. Porque você vai para a rede social, você só vê gente feliz. Ninguém vai postar lá que ficou impotente, vai. Imagina, você vai ter uma relação com sua esposa, aí você não dá conta. Imagina de manhã você acorda e vai colocar lá assim, kkk, brochei. Não vai. Você vai tentar passar na habilitação, aí você toma pau, você não dá conta de passar. Alguém vai lá e coloca reprovado, kkkk. Não vai. Porque ninguém quer contar os seus insucessos. A gente só quer contar o sucesso. Aí você vai para a rede social, você só vê sucesso. Sucesso. Aí você começa a se comparar. 14 minutos de rede social. Aumento de cortisol, diminuição de endorfina. Cortisol, hormônio do estresse, coloca todos os seus órgãos, como se ele tivesse... O que é o hormônio do estresse? Ele nos prepara para a luta. Então ele coloca o meu corpo todo preparado para a luta. É como se ele fosse lutar. Só que ele não está lutando. Ele está deitadinho no sofá dele, vendo a rede social. Então isso começa a atacar o próprio corpo. Daqui a pouco vai ter hipertensão arterial. Daqui a pouco vai ter diabetes. Daqui a pouco vai começar a apresentar um monte de doença, porque o corpo está se mantendo 24 horas por dia estressado. Num limiar de estresse. Porque nós somos competitivos por excelência. A gente gosta de ficar competindo uns com os outros. Aqui, eu faço campanha do quilo, né? Aqui o Jesus de Nazaré também faz campanha do quilo. Quer passar de casa em casa, bater na porta, recolhendo alimento, para a gente juntar e fazer uma cesta básica. Tem uma outra casa espírita chamada Estudantes do Evangelho, aqui na Rio Grande do Sul. Eu faço campanha do quilo, já tem 10 anos que eu faço campanha do quilo lá. Auxilio na campanha. Aí olha que coisa interessante. Às vezes você está fazendo campanha do quilo, você não está recebendo nada. Você bate na porta, não recebe, bate na outra porta, ninguém doa. Né? O pessoal tudo fala não. Aí eu começo a utilizar uma tática, né? A gente tem as táticas que é para começar a arrecadar. Aí eu utilizo uma tática que é a seguinte. Eu chego no meio da casa, na divisa, então uma casa de cá, uma casa de cá, eu chego no meio e chamo. Ô de casa! Aí o que acontece? Vem os dois vizinhos, que eu chamei no meio. Aí na hora que os dois chegam, aí eu começo a falar, né? Não, é que a gente está fazendo uma campanha do quilo, arrecadando dinheiro, né, para o pessoal, arrecadando dinheiro, arrecadando alimento para o pessoal, tal, mantimentos. Aí tem os dois vizinhos, um falando para os dois. Gente, quem disse que um vizinho fala não na frente do outro? Não fala, porque a gente compete, porque nós somos
competidores por excelência. Então você pede o alimento, o vizinho olha para o outro e diz assim, gente, eu não posso falar não na frente dele. Ele vai achar que eu sou, né? Mão fechada. Aí o vizinho vai lá dentro, pega uma coisinha, o outro vem, traz um alimento. Aí sempre vem um que traz primeiro, né? Deixa o alimento lá, aí de repente vem o outro. Aí o outro que chega depois, é engraçado, que ele ainda chega e pergunta assim, o que foi que deu aí? Né? Se ele tiver dado uns 2 quilos de arroz, ele volta lá e pega 5 quilos de arroz. Competição. Competição. E dentro de casa, nós vamos aprendendo a cada vez mais ser menos egoístas. Só que nós temos que introjetar que nós somos corresponsáveis no erro do outro. Corresponsáveis. Então, se o meu filho fica 6, 7 horas na internet, eu tenho responsabilidade nisso. Porque eu não ofereço nada melhor para ele para fazer. Aí ele vira expert em rede social. Né? Aí você chega, vamos supor que você é um pai que é vigilante. Né? Não, eu vou lá ver o que meu filho está olhando no computador, né, porque eu sou uma pessoa preocupada. Então eu vou lá saber o que ele está fazendo. Aí você vai. Seu menino, ele é tão craque na internet, ele tem 6, 7 abas abertas. 6, 7 abas abertas. Aí na hora que ele escuta o passinho do pai chegando, ele vai lá com um clique, pum, ele muda a aba, aí o pai chega e olha, aí vem a imagem de Santo Expedito, assim, é o menino rezando, aí o pai olha e fala assim, não, mas meu filho é bom demais da conta, gente, ó, tá rezando na internet, vai ver as outras abas para você ver o que ele está fazendo. Porque nós deixamos livre para ele fazer o que ele quiser. Nós não nos corresponsabilizamos no erro do outro. E aqui acontece um fenômeno interessante, que é o seguinte, quando eu não me corresponsabilizo nos erros, eu começo a ter um comportamento que é interessante a gente pensar nisso. A consciência do ser humano, ela sempre vai fazer com que a responsabilidade retorne para mim. Sempre. Porque a única pessoa que eu posso analisar sou eu mesmo, nunca o outro. Então, quando eu não me corresponsabilizo em algo que aconteceu, eu começo a ter comportamentos que me fazem retornar a consciência para mim mesmo. Um desses comportamentos, a gente chama de comportamento autodestrutivo. É quando eu começo a ter atos que prejudicam a mim mesmo, que é para depois eu compreender que, na verdade, a responsabilidade está em mim. Então, ou seja, quando eu me isento da responsabilidade, minha família está com problema. Eu acho que a culpa é de todo mundo, menos minha. Menos minha. Eu não me responsabilizo. Eu vou começar a ter comportamentos autodestrutivos. Que tipo de comportamento autodestrutivo? Bebida é um comportamento autodestrutivo. Cigarro é um comportamento autodestrutivo. Drogas é um comportamento autodestrutivo, porque eu estou lesando a mim mesmo. Eu sou da área da enfermagem, a gente vai conversar com o pessoal, aí você vai fazer grupo de tabagismo. Uma das coisas mais difíceis da gente fazer é a pessoa compreender que cada tragada que ela dá num cigarro é como se ela estivesse pegando um martelo e batendo assim no braço dela. Ó. É a mesma coisa. Você pega a sua cabeça e fica batendo aqui na parede? Se você não tiver um transtorno mental, você não faz isso. Certo? Alguém pega um martelo e fica batendo. Se você também não tiver com transtorno, você não faz isso. Agora, a pessoa que fuma, ela tem que entender que a nicotina, ela vai fazer isso só que por dentro, no vaso sanguíneo dela. É a mesma coisa. É como se ela estivesse pegando uma marreta e batendo. Comportamento autodestrutivo. Então, um exemplo para isso ficar muito claro. Eu, agora há pouco tempo, passei por uma situação delicada, passei por um término de noivado. Terminei o noivado. O que eu fiz? O que nós fazemos? Joga a responsabilidade no outro, não é? Então, terminei o noivado, o que eu fiz? Aliás, ela terminou, então o que eu pensei? A culpa é dela. Responsabilidade é só dela, eu não tenho culpa nisso, ela que é responsável. Eu tentei me eximir da responsabilidade. Há uns 10, 12 anos atrás, eu já tive o hábito de fumar. Eu já fumei. 12 anos atrás, eu já tive o hábito de fumar. Parei, tranquilo, beleza. Na hora que eu passei por um trauma, eu joguei a responsabilidade toda nela, começou a me ter vontade de fazer o quê de novo? Exatamente, de fumar. Por quê? Porque eu estava me eximindo de uma responsabilidade, eu começo a ter comportamentos autodestrutivos. Então me veio aquela vontade de começar a fumar novamente, porque eu não estava me responsabilizando. Só que aí o camarada ele já é esperto, ele já começa a entender essas coisas,
Aí na mesma hora eu já me vigiei, opa, então se eu já sei que é por causa disso, deixa eu me vigiar. Aí eu parei, o que eu fiz? Vou me responsabilizar. Então eu peguei uma folha de caderno, título, meus comportamentos que podem ter contribuído para o fim do relacionamento. E comecei, pá. Gente, uma folha e meia de meus comportamentos que podem ter levado ao fim do relacionamento. Na hora que eu fiz isso, a vontade de fumar diminuiu. Não acabou, mas diminuiu. Consideravelmente. Porque eu passei a me responsabilizar. Então, dentro de casa, nós temos que aprender que se o outro está errando, eu tenho uma cota de responsabilidade nisso. E se eu conseguir fazer isso, eu estou me superando, tendo uma ação super ação daquilo que me é esperado fazer. Então, dentro da família, nós temos que começar a tentar fazer uma coisa com os nossos familiares, que é dar para eles noção de ancestralidade, história. Mostrar para o outro que ele tem um lastro, que ele tem uma história. Porque é a história que nos faz ter raiz. É só uma pessoa que tem raiz, que é aquela que num leve, né, vento da vida, não cai. Porque ela está bem enraizada. Então, dar noção de história para a família é dar raiz para ela. Como é que eu dou noção de história para a família? Contando sobre a história familiar, falando sobre os avós, falando sobre os pais, como que os pais se conheceram. Conta a história da família. A gente precisa de fazer isso. Sabe por quê? Quando a gente não faz isso, olha a consequência que isso nos leva. Quando eu não dou noção de ancestralidade para o meu filho, ele acha que a vida é um eterno presente. A vida é só o aqui e agora. Porque ele não tem noção de passado. Ele não tem noção de futuro. Ele acha que a vida é só um presente. Só presente. A vida é um eterno presente. Aí essa pessoa que acha que a vida é um eterno presente, como é que ela age? É a menina que vira para a mãe e diz assim: ô mãe, estou saindo de casa, viu? Aí a mãe vira para a menina e fala assim: segunda-feira, filha, 10 horas da noite, amanhã tem trabalho cedo, ou senão amanhã tem escola cedo, você vai sair? Aí a menina vira e fala assim: ô mãe, pode ser a última festa da minha vida, mãe. A gente tem que aproveitar a vida, porque ela acha que a vida é só um eterno presente. Ela não tem noção de passado e nem noção de futuro. A vida é um eterno presente. Aí ela vira e fala: eu tenho que aproveitar mesmo, mãe. Aí a mãe ou o pai, que deveria ir lá e fechar a porta e falar assim: hoje você não vai sair não. Hoje você vai ficar dentro de casa, que hoje eu vou contar a história de como é que eu e seu pai se conheceu, por exemplo. Hoje eu vou contar para você a história do seu avô, que é para ela ter noção de ancestralidade. Aí o que a mãe faz hoje? O que os pais estão fazendo hoje? Aí a mãe vira, pensa assim: pode ser a última festa da nossa vida, né? Espera aí que eu vou com você. Aí a mãe vai lá, troca de roupa e vai com a menina. Por quê? Porque nós estamos querendo ser amiguinhos dos nossos filhos e estamos tirando uma posição, que é uma posição estratégica, que é uma posição privilegiada, que é a posição de pais, que é a posição de marido, que é a posição de esposa. E a gente está tentando ser amigos e nos eximindo da responsabilidade de ter que educar, de ter que dar o limite. Então, dar noção de ancestralidade é criar raiz. Porque na hora que o seu filho precisar, ele sabe onde é que ele volta. Ele sabe onde é que ele tem para voltar. A minha irmã agora, ó, depois de 20 anos, terminou o casamento dela. 20 anos de casamento. Terminou. Para onde que ela voltou, depois que ela terminou o casamento? Para onde que ela voltou? Para morar com o pai de novo. Por quê? Porque é a referência. Você pode reclamar da sua família o tanto que você quiser. Você pode falar que seu pai é isso, sua mãe é aquilo outro, seu irmão é isso. Na hora que você estiver passando aperto, a sua referência é a família. É para onde você vai voltar. Então a minha irmã, por mais que ela critica meu pai, por mais que ela ache que ele seja isso e aquilo outro, na hora que ela precisou, é lá que ela está. Voltou para debaixo do mesmo teto. Por quê? Porque a nossa referência é a família. Então a gente tem que dar essa noção de ancestralidade e de referência para os nossos filhos. Porque senão eles acham que a vida é um eterno presente, só curtição. Só curtição. Nós temos um psicanalista chamado Contardo Caligares, que ele fala assim: olha,
Os adolescentes e os jovens de hoje, eles parecem adultos de férias. Adultos de férias. Eles vão ao cinema, eles vão para o shopping, eles saem de casa, eles vão para as festas, eles viajam, eles só não trabalham. Só não trabalham. Então, eles são adultos em férias. É uma crítica, é lógico. É a crítica da família que dá tudo, da família que não põe o limite, da família que não coloca a barreira. Porque na hora que eu apresento a barreira para uma pessoa, se você tem um obstáculo na sua frente, o que você tem que fazer com ele? Você tem que pular. Quando a família, estando num ambiente protegido, que é o lar, oferece uma barreira uns para os outros, eu estou instigando a ele a ter que ultrapassar a barreira, a ter que superar, ter uma super ação para pular aquele obstáculo. Então nós temos que oferecer as barreiras para as pessoas, nós temos que oferecer os obstáculos, que é a forma que eles têm de superar a si mesmos, porque senão eles vão ter apenas facilidades na sua vida. Então nós temos que aprender e começar a colocar essas noções de ancestralidade, de respeito por aqueles que estão conosco. Falar de Deus para os familiares, da noção de ética, da noção de moral. Gente, aqui ó, uma informação interessante. Fizeram uma pesquisa recentemente, em 22 países, uma pesquisa só em 22 países. Pegaram os adolescentes e jovens que têm dois comportamentos: usuário de drogas e comportamento sexual transviado. Dois comportamentos: usuário de drogas e comportamento sexual transviado. Começaram a pesquisar esses jovens, pesquisar, aqueles que tinham esses comportamentos e aqueles que não tinham esses comportamentos. Então, aquele que usava drogas e aquele que tinha um comportamento sexual desregrado e aquele que não tinha esse comportamento. Começaram a pesquisar, para ver o que pode ter ocasionado a pessoa ter esses dois comportamentos. Sabe o que eles descobriram? Aqueles jovens que não utilizavam drogas e nem tinham um comportamento sexual transviado, todos eles, quando eles tinham mais ou menos a idade de 6 anos de idade, os pais levavam eles para o ensino religioso. Levavam eles para alguma atividade religiosa. Foi a única variável que eles encontraram que puderam explicar por que tem aqueles que vão para drogas e aquele que não vai para drogas. Aquele que tem um comportamento sexual desregrado e aquele que não tem um comportamento sexual desregrado. É que os meninos que não tinham esses comportamentos, aos 6 anos, os pais levavam para a educação religiosa. A religião importava? Não. Se um menino tinha um comportamento desregrado ou usava drogas, não importava se ele era católico, se ele era protestante, se ele era espírita, se ele era judeu, isso não tinha nada a ver. A questão era se os pais levavam para um ensinamento religioso. Qualquer um que fosse. Poderia ser qualquer um, mas se o pai levasse, introjetava a noção de ética no menino. Introjetava a noção de moral no menino. Então a gente chama de comportamento protetivo. A gente chama de fator de proteção. Então você falar de Deus, falar de respeito, falar de amor, falar de ética, falar de moral, você está criando um mecanismo protetor para que o seu filho depois, quando ele estiver adolescente, quando ele estiver jovem, ele não tenha esse comportamento desregrado. Ele não ir para drogas, por exemplo. Ele não ter comportamento sexual desregrado. Fator de proteção. Então, dentro da família que nós vamos aprender a ter esses comportamentos e a nos superar. Porque é lá dentro que eu olho o defeito do outro. Nós não conhecemos os defeitos uns dos outros dentro de casa? Nós não conhecemos? Não é difícil lidar? Só que é justamente por eu conhecer o outro na sua crueza, é justamente por eu conhecer o outro naquilo que ele tem de mais básico, de instinto, mais humano, porque ele é invejoso, porque ele é orgulhoso, porque ele é competitivo, porque ele é invejoso. É justamente por eu saber disso, é porque eu também sei das potencialidades que ele carrega. É porque eu sei das qualidades que ele traz. É porque eu também sei do ser humano excepcional que um dia ele pode ser. É justamente por conhecer os defeitos que ele tem. Porque Jesus, se você for pegar um exemplo maior, Jesus ele fez isso conosco. Ele sabe a deficiência que cada um aqui carrega, mas mesmo assim ele investe. João foi um apóstolo de Jesus.
Vou contar para vocês só essa historinha, para a gente já começar a fechar. Né? João foi um apóstolo de Jesus, e João era daqueles bem ruinzinho. Mas sabe aqueles ruinzinho? Era João. João evangelista. Aí certa vez João, os samaritanos não quiseram receber Jesus. Não quiseram receber. Não quero ouvir o que esse cara vai falar. Passa longe. Não quiseram. Aí João chegou para Jesus e falou assim: ô mestre, o senhor está sabendo que os samaritanos não quiseram te receber? Aí Jesus: sei, e daí? Aí João virou para ele e falou assim: por que você não manda vir um raio do céu e queima isso tudo então? Olha o que João propôs para Jesus. Manda descer um raio do céu e queima esse povo todo. Jesus virou para ele, ensinou, lógico que não é assim que funciona. Por isso que o apelido de João era Bonerges, né? Filho do trovão, por causa dessa fala. Jesus apelidou João de Bonerges por causa dessa fala. Aí eu te pergunto assim, você sabe qual era o apóstolo que Jesus mais amava? Alguém sabe? Qual era o apóstolo que Jesus mais amava? Ninguém sabe? Qual? Hã? Exatamente, gente, João. Por quê que João era o apóstolo que Jesus mais amava? Porque era o que mais precisava. Porque era o mais imperfeito. Era o mais defeituoso, entre aspas. Era o que mais precisava. É por isso que no Evangelho você vai ver assim, olha, e estava lá debaixo da cruz aquele discípulo que Jesus mais amava. E chegou para a reunião aquele a quem Jesus mais amava. Era João. Porque era o mais imperfeito. Então aquele que você identifica dentro do seu lar, que é o que mais tem defeito, é o que mais precisa. É o que mais precisa de afeto. É porque é aquele que você dando afeto, você mostra para ele a qualidade que ele possui. A qualidade que ele tem lá dentro. E nós temos que fazer uns com os outros. Nos superando cada dia mais. Cada dia mais. Termino com uma historinha. Para não cansar vocês muito tempo, né? Já cansei bastante. Mas termino com uma historinha que ela vem revelar isso, né, de uma forma didática. Lá em Portugal, tem uma escola chamada Escola da Ponte. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Essa Escola da Ponte, ela recebe os alunos piores que existem. Então, o aluno que transgride uma regra vai ser expulso, eles mandam para a Escola da Ponte. O aluno que foi expulso porque bateu na professora, eles mandam para a Escola da Ponte. Aí chegou nessa escola um dia um aluno chamado Marco. E o Marco foi um aluno que ele foi expulso da escola anterior porque ele mandou a diretora para o CTI. Ele bateu tanto na diretora que a diretora foi para o CTI. Ele foi expulso da escola, mandaram ele para a Escola da Ponte. Chega o Marco na Escola da Ponte. E lá a didática é totalmente diferente. Totalmente diferente. Chega o Marco. Lá na Escola da Ponte eles têm 2 quadros. Um, eles colocam um título assim, olha, acho bem. E o outro eles colocam um título assim, acho mal. Os próprios alunos vão escrevendo aquilo que eles vão identificando como ruim e como bom na escola. Aí, acho bom. Aí o aluno vem e fala, a didática da professora tal foi boa. Aí ele escreve lá, a merenda que eles deram na escola no dia tal foi bacana. Coloca lá. Aí o quadro do acho mal. Os alunos escrevem, a aula da professora tal foi chata. Escreve. Eu não gostei disso. Escreve. O banheiro está ficando só sujo. Ele escreve. Beleza. Aí o que começou a acontecer? O Marco chega para a escola. O que o Marco vai fazer? Aquilo que ele mais sabe fazer. Que é bater nos meninos, que é xingar, que é tacar pedra. Então o Marco chega e ele começa a causar na escola. Aí o nome dele começou a aparecer no acho mal. Marco. Tem um menino que chegou aí e está só fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Aí lá nessa escola, toda sexta-feira, eles têm uma assembleia geral. O que é a assembleia geral? Eles levam os casos para a assembleia e eles julgam. Quem que julga? Os próprios alunos. Então, o próprio aluno é advogado de defesa, o próprio aluno é advogado de acusação, os próprios alunos são os juízes, eles próprios é que fazem o julgamento, essa assembleia. Aí foi para o advogado de acusação. Qual era o caso principal que ia discutir naquele dia? O Marco.
Aí veio o advogado de acusação. Porque desde quando que esse menino chegou aqui? Esse menino só sabe bater nos outros, esse menino só sabe agredir, só sabe xingar, que não sei o que tem, que não sei o que tem, que não sei o que tem. Aí vem advogado de defesa. O advogado de defesa, quem escolhe, é o próprio a pessoa que está sendo julgada. Eliana, quem é Eliana? Precisamos conversar com o seu filho. E com você também. Eliana, tem alguma Eliana aqui, gente? O filho dela é adolescente. Hã? Ana Hilda? Eliana Hilda. Chega lá. Obrigado. Não, tranquilo. Foi para o julgamento, assembleia, advogado de defesa. Quem que escolheu o advogado de defesa? O próprio réu, o Marco. Aí o que ele fez? Ele escolheu um gago para ser o advogado de defesa dele. Aí o gago chegou lá e começou, né? Aí o pessoal virou e falou assim, não, hoje não. Um dia você ainda vai ser advogado de defesa, mas hoje não. Senta aqui. Sentou o menino lá. Aí o próprio juiz definiu lá, olhou para uma menina no meio da multidão e falou, você, vem cá, vem aqui defender ele. Aí a menina levantou 7 anos de idade. 7 anos de idade. A menina veio, pegou o microfone, olhou para aquele povão inteiro, porque os pais frequentavam a assembleia, 200 pessoas assistindo. Aí a menina de 7 anos de idade pega o microfone, ela tinha que defender o Marco. Aí ela começou assim, vocês aí não andam no catecismo? Aí o pessoal, andamos. Pois é, lá no catecismo não fala que a gente tem que amar uns aos outros? Aí o pessoal, tem. Aí o diretor da escola, que é o José Pacheco, hoje ele está aqui no Brasil e tentando implementar a mesma didática aqui no Brasil. Aí o José Pacheco, ele estava lá no meio da assembleia, ele já pensou assim, não vai dar certo. Esse discurso meloso de amor, de perdão, não vai dar certo. Ele já pensou assim, esse Marco vai ser expulso da escola, porque o julgamento, os alunos tinham poder para isso, porque lá eles trabalham com responsabilização, então os alunos eles poderiam fazer isso. Aí o José Pacheco já pensou, o Marco vai ser expulso e ele não vai ter tempo nem de ressignificar os atos dele. Ele já começou a ficar preocupado. Aí de repente a menina se parou e falou assim, aí ela deu uma aula de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo que fala que o ser humano é bom por natureza. O ser humano é bom por natureza. Aí uma menina de 7 anos de idade deu uma aula de Rousseau. Porque ela vira para aquela multidão e diz assim, desde quando o Marco chegou aqui, eu só tenho escutado falar que o Marco é mau, que o Marco xinga, que o Marco bate, que o Marco agride, que o Marco taca pedra, que não sei o que lá, que não sei o que lá. É ou não é? Aí todo mundo, Aí ela, alguém aqui se lembrou de mostrar para o Marco que ele também é bom? Alguém aqui se lembrou de revelar para o Marco que ele traz bondade dentro dele? Aí o pessoal já começou a ficar com aquela cara, né? Aí o José Pacheco conta que ele não passa um dia na Escola da Ponte sem chorar. Ele falou que nessa hora ele foi para o banheiro, chorou. Na hora que ele voltou, ele ainda deu tempo de escutar a menina dizer e falar assim, eu proponho que acabe a assembleia e fique aqui uma comissão que a gente vai tentar ajudar o Marco. Acabou a assembleia, ficou uma comissão que eles chamaram de comissão da ajuda. O pessoal foi embora, isso era sexta-feira à tarde, eles planejaram lá o que eles iam fazer, segunda-feira de manhã, aula. Chega o Marco, chega todo mundo para a escola, o que o Marco vai fazer quando ele chega? Aquilo que ele mais sabe fazer. Ele fazia isso na vida inteira dele. Então ele vai fazer o que ele mais sabe fazer, bater, xingar, tacar pedra. Na hora que o Marco começa a pegar as 10 pedras para tacar no outro, 10 meninos levantaram ao lado dele. Na hora que 10 meninos levantaram ao lado dele, falaram assim, Marco, você não vai fazer isso? Vai. Aí ele olhou para aquilo, aí os meninos, a gente sabe que você não quer fazer isso, Marco. A gente sabe que você é bom. A gente sabe que você traz bondade dentro de você. A gente sabe que você é caridoso. Para que você vai tacar pedra? Aí o Marco jogou as pedras no chão, saiu resmungando. Passa mais umas meia hora, na hora que o Marco se prepara para dar um chute no outro menino, 10 crianças se levantam ao lado dele e falam assim, você não vai fazer isso, vai, Marco? Não. A gente sabe que você não quer fazer isso, porque a gente sabe que você é bom.
A gente sabe que você traz amor dentro dele. O menino foi doutrinado dessa forma, que isso é uma doutrinação, né? O menino foi doutrinado dessa forma durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro. Hoje o Marco é pai de família, responsável, trabalhador, alguém que se não tivesse tido esse exemplo, provavelmente teria ido para o caminho das drogas, teria ido para o caminho da violência, mas ele conseguiu retirar a bondade que está dentro dele. Todos nós aqui trazemos essa bondade. O que nós precisamos é de pessoas que nos façam lembrar que ela existe. Nós precisamos é de pessoas do nosso lado que nos incentivem a tirar esse amor que está aqui dentro. Então, se você conseguir fazer isso pelo seu filho, você está fazendo muito. Se você conseguir fazer isso pela sua esposa, parabéns. Se você conseguir fazer isso pelo seu marido, ótimo. Nós estamos aqui para lembrar as pessoas o poder divino que elas carregam dentro delas. E nós só fazemos isso quando nós confiamos, quando nós injetamos ânimo, quando nós injetamos amor. É assim que a gente se supera. É assim que a família vai ser um núcleo de superação. Eu peço desculpa por ter cansado vocês esse tempo inteiro, né? Agradeço a paciência enorme que vocês tiveram. Espero que cada um tenha pego uma frasezinha, qualquer coisinha que seja de bacana. Pensem por vocês mesmos, coloquem em prática no dia a dia, porque é assim que a gente se supera também. Agradeço a paciência e até uma próxima.